Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O mês de setembro é escolhido para sensibilizar as famílias sobre a importância da doação de órgãos. É a campanha Setembro Verde. Dona Lúcia, com um novo rim, ganhou também uma nova vida. Só a pessoa sair da máquina, beber água, não urinar, que não urinava. Eu estava com 10 anos na hemodiálise, transplantei, agora eu urino, bebo água à vontade e não vou para a máquina. Ave Maria, é muito bom. O hospital, o único transplantador do Maranhão, foi credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar mais 2 tipos de transplantes, coração e fígado. Os portadores de falência hepática e cardíaca, ou ele transplanta ou ele morre. Ele não tem uma máquina para substituir esses órgãos. No Brasil, a negativa familiar é o principal motivo para a não doação. De cada 100 famílias, 43 recusam fazer o procedimento. Mas essa taxa varia de estado para estado. Na região norte, alguns estados apresentam uma taxa de 90%. Já no sul, a situação é bem melhor. Estados como Paraná e Santa Catarina apresentam taxas de recusa entre 22% e 23%. Trazer esse tema para as famílias, para elas conversarem sobre o desejo de se tornar um doador após a morte. Só a família doar os órgãos de uma pessoa querida, para salvar outra vida, é muito maravilhoso, porque a gente tem outra vida quando a gente transplanta. A produção de peixes em Minas Gerais tem crescido nos últimos anos. O estado é um dos principais produtores de tilápias do país e responde por 70% do mercado de peixes ornamentais. No nome, o peixe é diminutivo, mas basta ver o cardápio para entender o protagonismo dele neste restaurante. Como a região aqui é uma região que trabalha com 90% dos restaurantes trabalham com carnes, nós vamos ser diferentes, para atrair um público diferente. Os 9 anos desse casamento com o peixe provam que os mineiros aprovam o prato, principalmente a tilápia. Por mês, cerca de 400 quilos do peixe são consumidos aqui. Minas Gerais está em 8º lugar no ranking da produção nacional aquícola. De acordo com o IBGE, em 2015 o estado produziu 26 mil toneladas de pescado. Mas a Emater acredita que neste mês, quando são revelados os dados do ano passado, o número será bem melhor. A expectativa é que sejam reconhecidas mais de 40 mil toneladas de peixe, o que colocaria o estado em 4º lugar no ranking. Em Minas, a maior produção é na represa de Três Marias, Furnas e no Triângulo Mineiro. Mais de 90% do pescado produzido no estado é tilápia. Mas também tem carpa na região da Mantiqueira e 70% da produção nacional de peixes ornamentais está na zona da mata. A gente ainda pode alavancar essa produção mais que dobrar. E segundo dados da FAO, até 2023 nós temos que triplicar a nossa produção para atender o mercado interno. Com essa produção, há quem acredite que o peixe mineiro seja mais barato. A ração equivale a cerca de 70% a 80% do preço do pescado. Então, a produção no estado não consegue garantir um menor preço. Outro fator que interfere no preço é o corte. 70% dos peixes vendidos são em filé, o que aumenta o custo e pode dificultar a escolha. Certo é que o peixe de Minas é bom demais. Sai no almoço, à noite, é o principal daqui. Os suplementos alimentares são geralmente utilizados por atletas ou praticantes de atividades físicas. A reportagem da nossa parceira TVE Paraná mostra por que é importante buscar orientação profissional antes de começar a usar essas substâncias. O blindado é lutador de MMA e professor de Muay Thai em Curitiba. Para aguentar o ritmo intenso de treinos e de lutas, além da dieta, ele precisa de suplementação alimentar. Mas tudo que ele consome tem indicação de profissionais especializados.
Eu estava até tomando pouco suplemento, ela fez, não, vamos aumentar, vamos cumprir algumas coisas que está precisando no teu corpo. Aqui está um pouco mais fraco, aqui está um pouco mais ácido, vamos dar suplementos aqui. E foi bem o resultado, foi bem melhor e eu estou gostando pra caramba. É diferente com o acompanhamento, né? Só que nem sempre foi assim. Quando começou no esporte, ainda na adolescência, ele usava por conta própria. Aquela fase de querer mudar o corpo, ficar mais forte, fase de crescimento, mas nada exagerado, nada de tomar vários tipos de suplementos, até porque na época tudo era mais difícil também de tomar. Uma pesquisa recente mostra que o consumo de suplementos está presente em 54% dos lares brasileiros. Entre os entrevistados, mais da metade usam os produtos sem orientação médica ou de um nutricionista. Na busca pelo corpo perfeito, várias pessoas que frequentam o universo fitness usam e até abusam das fórmulas comerciais. Em muitos casos, os verdadeiros benefícios delas sequer são conhecidos. E o mais importante, nenhum suplemento substitui os alimentos tradicionais, que são fontes de proteínas, carboidratos e fibras. Até por isto, existem produtos apropriados do pré ao pós-treino. Pacientes que são atletas e fazem atividade física vão utilizar uma quantidade maior de proteína e de nutrientes no corpo. Porém, pacientes, por exemplo, que são idosos ou mulheres, às vezes têm um consumo de proteína muito menor. Nessas pessoas, mesmo não sendo atletas, a suplementação às vezes se faz necessário para poder suprir um pouco dessa demanda que não se ingere na alimentação no dia a dia. Nesta loja podem ser encontrados aminoácidos, glutaminas e proteínas. Até os idosos já procuram complementar as fontes de vitaminas e minerais. O ideal é que antes do uso destes produtos seja feita uma avaliação médica para verificar se há ou não esta necessidade. O consumo inadequado ou em excesso dos suplementos nutricionais pode causar graves problemas de saúde. Doenças hormonais, doenças hepáticas, doenças renais, ganho de peso, inclusive, né? Essas pessoas muitas vezes buscam ganho de massa magra, né? Mas algumas vezes pode levar a ganho de gordura mesmo. Com isso, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, todas as complicações que a gente já conhece em relação a diabetes e hipertensão. As telas do pintor Cícero Dias, um dos representantes do modernismo brasileiro, estão em exposição no Rio de Janeiro. A mostra já passou por Brasília e São Paulo, mas alguns trabalhos o público só tem a oportunidade de ver agora. Logo na entrada da exposição, uma das obras mais emblemáticas do artista pernambucano. O painel Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, com 1,94 m de altura e quase 12 de comprimento. Na pintura, memórias da infância no engenho do Jundiá, no interior de Pernambuco. Imagens de cordel e referências aos carnavais de Olinda e do Rio de Janeiro. Uma mistura de cores e memórias. A curadoria teve uma felicidade de mostrar o começo do Cícero Dias, né? Lá muito no início do século XX, podendo o público então ter contato com a obra dele em sua plenitude dentro dessa grande retrospectiva. A transição entre as fases, do mais figurativo para o abstrato, é muito interessante ver a evolução, né, do pintor, como ele trabalhava as cores. No percurso poético de Cícero Dias, que reúne 129 obras de um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, a famosa gravura aquarelada, que ilustrou a primeira versão de Casagrande Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, de quem ele era amigo. Também fazem parte da mostra obras abstratas e geométricas do período em que ele viveu na Europa, quando se tornou amigo de Pablo Picasso. Ele é muito importante, né? Tem grande relevo aí na cultura da pintura mundial. A exposição já passou por Brasília e São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro traz ao público 5 obras que não foram vistas nas outras cidades. Uma delas é este painel, o Visão Carioca, de 1965, com 8 metros de comprimento. Atualmente há uma oportunidade rara de conferir a pintura de perto, porque ela integra o acervo do Museu do Ingá, em Niterói, na região metropolitana do estado, que está fechado. Muito bonita, vale a pena ver. Você sabe qual é a raça de cachorro mais presente nas casas brasileiras? De desprezados a queridinhos, os vira-latas são maioria entre as famílias. A cachorrinha Ládia adora comer banana na mão da tutora, mas há 10 anos, numa realidade de abandono,
tudo era diferente, até Sofia decidir adotar. Você tem a obrigação de passear, de cuidar, de viver mais, né? Porque você tem um ser vivo que necessita dos teus cuidados. Cachorros como a Ládia, sem raça definida, são a maioria nos lares brasileiros. Os dados estão numa pesquisa do Instituto Qualibest. Entre mais de 7 mil entrevistados, 65% tinham animais de estimação. A pesquisa revela que os famosos vira-latas são os mais populares. Eles estão em 41% das casas. Em seguida, vêm as raças Poodle, Pinscher, Labrador, Pitbull e Lhasa Apso. Os cães sem raça definida costumam ser mais resistentes e são os que mais estão presentes nas residências de classes C, D e E. 33% deles foram resgatados na rua, assim como a Maria de 7 anos, antes de encontrar um abrigo. A Maria, como outros animais, vive acolhida na SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. Mas a realidade é de superlotação. E os casos de abandono são mais frequentes que as adoções. Em um ano, 248 bichinhos foram adotados e a SUIPA acolheu mais de 2.700 animais abandonados. Às vezes a pessoa vai e adota um animal filhotinho, acha que não vai dar trabalho. E um animal agora, um cão e um gato, vive em média agora no mínimo 15 anos. Muitas pessoas dispostas a adotar têm critérios que nem sempre dão chance para os cães mais velhos ou para aqueles com alguma deficiência. A malhadinha, de 6 meses, deu sorte. Ela acaba de deixar o abrigo para os braços da Verena. Tem que ter essa conscientização de adoção. Ah, só amor, muito carinho, vai ter de tudo. Vai ser minha filhota, já é. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.